Bom, pessoal, agora nesse vídeo, então, nós vamos dar continuidade aqui à configuração do nosso cluster. Pessoal, vamos tentar aqui, então, exemplificar para vocês como é que a gente vai criar. Bom, eu estou utilizando aqui o Windows, eu estou utilizando o Docker Toolbox, tá bom? E então, para o Docker Toolbox, eu tenho aqui alguns comandos específicos para o Docker Toolbox que vão me ajudar a criar outras máquinas virtuais com o Docker. Caso você não esteja utilizando esse mesmo cenário que eu estou utilizando aqui o Linux. Então, basicamente, tá? Você vai precisar então criar outras máquinas, tá? Com o Docker sendo executado, tá bom? E você tem que fazer o quê? Que o nosso gerenciador ele se comunica então com essas outras máquinas que você vai criar. Então, você precisa colocar eles na mesma rede. Geralmente, para colocar na mesma rede, ou você vai adicionar aqui no VirtualBox, até mostrar aqui para vocês. Abrir aqui o VirtualBox. Ok, então ele já vai abrir aqui para mim. Então, você vai precisar fazer o quê? Deixa eu ver se ele já abriu, ainda não abriu. Aqui, ó. Bom, então eu tenho aqui essas máquinas, tá? Eu tenho essa máquina aqui default, que é a máquina do Docker, tá bom? Como eu falei, eu não preciso aqui, usando o Docker Toolbox, criar as máquinas virtuais na mão, mas caso então você utilize Linux, você vai precisar instalar o Linux e instalar o Docker. E ambas as máquinas elas têm que estar se comunicando. Como é que elas vão estar se comunicando? Aqui, ó, rede. Aqui em rede, habilitar a placa de rede, você pode colocar aqui, ó, placa em modo bridge. Ou você pode utilizar aqui, até mostrar aqui para vocês, para ver como é que ele está utilizando essa configuração. Opa, abriu uma sessão, eu não vou conseguir gerenciar nada por aqui mesmo. Vamos lá. Realmente, como não consigo gerenciar, mas você vai criar sua máquina virtual, como você cria, né, toda vez. E aqui em rede, ó, sempre coloca aqui, ó, placa em modo bridge, porque placa em modo bridge você vai conseguir comunicar tanto aqui o seu host com a sua máquina virtual executando o Docker e as máquinas que estarão sendo executadas o Docker, tá bom? Elas vão estar também em comunicação com o nosso host. Tá bom? Tá legal? Tudo certo? Então basicamente aqui essa dica que é muito importante, tá bom? Na mesma forma, se você estiver aí utilizando o Mac também é importante. Pessoal, qualquer coisa, depois eu passo aqui no finalzinho a documentação aí para vocês. Bom, agora como eu estou utilizando aqui o Docker Toolbox, ele tem aqui algumas propriedades, tá bom? Para a gente criar máquinas diretamente então aqui utilizando a console do Docker. Aqui então você vai utilizar o Docker-machine. Bom, eu quero criar uma máquina com Docker e o que eu quero fazer então? Eu vou passar aqui o create, que é o verbo de ação. Aí eu vou passar então com qual driver que eu vou querer realizar aí esse trabalho. Correto, pessoal? Então, geralmente, eu vou utilizar aqui, ó, traço driver. Qual driver, então? É do VirtualBox. E aqui eu vou dar o nome dessa máquina que eu vou querer criar. Vou colocar aqui, ó, myVM1, por exemplo, e passo o Enter. Então, agora ele vai começar a verificar aí, ó, todas as propriedades, vai começar então a criar aí a VM do VirtualBox, vai começar a criar aí as nossas chaves SSH, correto? Então, esse processo aqui ele pode ser um pouco demorado. Eu vou fazer o seguinte, então, nós vamos pausar o vídeo por enquanto, assim então que ele terminar de criar aí, ó, essa nossa máquina, né, que vai ser o nosso nó, que vai fazer parte então lá do nosso cluster, a gente vai retomar então aqui com o nosso vídeo. Bom, pessoal, como vocês podem notar, então aqui, ó, foi criada, tá, a nossa máquina virtual aí com sucesso. Olha aqui, ó, waiting for IP, né, Docker is up and running. Vamos criar agora a nossa segunda máquina virtual, que também vai estar aí executando aí o Docker e vai fazer parte aí do nosso cluster. Legal? Então aqui a gente está criando uma outra máquina virtual que vai se chamar VM2. Pessoal, vamos aguardar enquanto a gente cria então essas outras máquinas. Então vou pausar aqui o vídeo, assim também que ela for criada, a gente retoma aqui com essa nossa demonstração. Bom, pessoal, como vocês podem notar, a nossa
VM2 também ela já foi provisionada, legal? Agora, por exemplo, se eu usar aqui um comando chamado de docker-machine ls, você vai ver então que agora eu tenho aqui a minha máquina default, né, que é o meu gerenciador, ela está ativa, está funcionando, e você pode notar que ele também criou agora duas outras máquinas, a MyVM1 e MyVM2, legal? E aqui então, cada uma delas, né, tem um endereço IP diferente. E aqui a gente pode verificar também qual é a versão do Docker, né, que a gente está trabalhando, legal? Bom, agora o que eu vou fazer, pessoal? A gente precisa então conectar nessas máquinas para que então a gente possa adicionar elas ao nosso cluster de Swan. Tá? Como eu falei, essa máquina default aqui é o nosso gerenciador, que é basicamente a máquina a qual nós estamos conectados agora. Ok? Então, a gente precisa agora então enviar comandos para essas nossas máquinas usando então um comando chamado de docker machine ssh. Então, por exemplo, eu vou passar aqui o comando, ó, docker machine ssh. Ok, para onde você quer enviar o comando? Eu quero enviar para MyVM1, por exemplo. Então, a gente vem aqui, abre aspas duplas e eu vou lançar aquele comando que a gente copiou, certo, pessoal? Lá no nosso início aqui, ó. Copio aqui o comando, que é, então, ali o docker swan join, o menos token, né, para se juntar ao nosso cluster, e o endereço IP, então, aqui do meu gerenciador, seguido pela porta 2377. Fecho, então, aqui o comando e jogo um Enter. É docker-machine. Vamos lá. Docker-machine, docker-machine. E muito bem. Agora ele falou, ó, esse nó, que é meu MyVM1, ele se juntou então ao nosso Swan como um trabalhador, como um worker. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu posso fazer o mesmo processo, só que agora, então, utilizar, tá, aqui o MyVM2, que basicamente é a mesma coisa. O comando é o mesmo. Só tenho que mudar, então, o nome da máquina virtual. Olha só, você agora juntou esse nó ao Swan como, né, como um trabalhador, como um worker. Então, lembrando, a gente criou lá, executou o comando docker swan init, né, para criar um cluster, para criar o gerenciador, e depois você vai jogar o comando docker swan join com a porta 2377, né, para então ele se comunicar com o nosso gerenciador de Swan. Ok, pessoal? Legal. Agora, se eu passar aqui o comando docker -machine ls, você vai ver agora então que eu tenho aqui, ó, default, myVM1, myVM2, realmente ali ele não vai mostrar nada de diferente. Ok, pessoal? Legal? Tudo bem então? Tudo certo? Então, como você pode ver, a gente então agora já juntou aqui essas nossas máquinas aí com sucesso. Legal? Tudo bem? Tudo certo então, pessoal? Bom, pessoal, o que a gente vai fazer agora então? A gente então agora acabou de implantar aqui o nosso cluster, né? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai implantar a nossa primeira aplicação, tá bom? Aqui então no nosso cluster de Docker Swarm. Ok, pessoal? Legal? Então, isso a gente vai ver agora no próximo vídeo. Obrigado e até mais.